Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Scratch. E hoje vamos ver um pouquinho sobre os eventos. A gente já trabalhou com vários deles durante o curso aí, né? A gente já trabalhou com a bandeira verde, com essa quando a tecla for pressionada. Hoje a gente vai ver sobre outros eventos, ok? Então, a gente tem aqui nos eventos, a gente pode definir uma ação para quando o nosso ator for clicado. Então, por exemplo, algum jogo que a gente tem que apertar no nosso ator, no personagem, para acontecer alguma coisa. Então, vamos só dar um exemplo aqui com esse comando e colocar aqui que quando a gente apertar no ator, ele vai falar encostou. Aí, ó, a gente aperta nele e ele vai falar encostou. Assim, a gente pode definir isso aqui para várias funções. Vamos colocar aqui agora para ele aumentar o tamanho. Então, vamos colocar aqui que quando a gente apertar no ator, ele vai aumentar em 10 o tamanho. Toda vez que a gente apertar nele, vai apertar em 10. Então, tem várias ações para só para vocês saberem que existe mesmo, para vocês estarem fazendo aí os jogos depois de vocês depois. Outra ação a gente pode definir para quando o pano de fundo mudar para algum específico. Por exemplo, eu quero que quando... Vou colocar outro pano de fundo aqui. Vou colocar essa praia do rio. E aí, o nome desse pano de fundo é Beach Rio, né? Que é praia do Rio de Janeiro. E aí, toda vez, vamos definir aqui um roteiro aqui para o nosso palco, tá? Bem, aí agora vamos colocar aqui no palco, toda vez que a gente apertar a bandeira verde, ele fique trocando os panos de fundo dele. Então, vou pedir para ele sempre mudar o pano de fundo. E aí, no meu ator, eu vou definir a seguinte ação para ele, que quando o pano de fundo mudar para esse Beach Hill, que é o nome do pano de fundo, ele diga praia. Então, tá mudando muito rápido aqui, porque a gente não colocou um espere. Vou colocar um espere aqui. Aí toda vez que o pano de fundo mudar para aquele lá, eu ia falar praia. Ele diz praia sempre que o pano de fundo muda. Então a gente pode fazer isso também aqui. O outro evento é o ruído. Esse ruído, por exemplo, não é relacionado ao som do computador, é ao microfone, ao ruído que ele pega do microfone do computador, certo? Então, se eu estiver falando mais baixo, o ruído vai ser menor. Se eu estiver falando alto, o ruído vai ser maior. Então, vou colocar aqui que quando o ruído for maior que 20, ele falar silêncio. Quando a gente está quieto, ele não vai fazer nada. Tá. Deixa eu colocar aqui silêncio por... Aí toda vez que a gente falar esse tom, ele já vai entender que o ruído é maior que 20 e vai falar silêncio. Mas agora se eu não falar nada, nada acontece. Bom, o outro evento que tem aqui é de enviar e receber mensagens, né? Essas mensagens a gente já fez, já viu um pouquinho lá na aparência, mas vamos só relembrar aqui para que ela serve. Lembrando, pessoal, que vocês podem
quando vocês tiverem dúvidas sobre algum comando, de novo, vocês podem vir aqui com ponto de interrogação e trazer sobre algum desses comandos, certo? Aí, deixa eu fechar aqui. Então, vamos colocar aqui dois atores, certo? Vamos fazer aquele mesmo exemplo lá do começo. Colocar o elefante. Aí, vamos fazer aquele diálogo lá. Então, o gato começa com o diálogo. Quando para a bandeira verde. A gente envia uma mensagem pro elefante. Pode colocar o nome da mensagem, o nome que a gente quiser. E aí, quando ele receber a mensagem, o elefante, aí ele responde. A gente pode fazer isso para vários exemplos. Mas é para relembrar mais ou menos isso que a gente tinha feito, para não ter que ficar calculando o tempo, para cronometrar certinho. Então aqui fala oi elefante e fala oi gato. Só tirar aqui o comando do palco. Deixa eu voltar aqui. Ele fala oi elefante, quando ele recebe mensagem ele responde. Isso aí para jogos é bem interessante, para quando, por exemplo, quando tem menu, de iniciar jogo, mudar os personagens. Depois a gente vai ver um exemplo aí do que foi feito, tá? Nas atividades. Bem, de eventos são só esses. Então agora eu vou mostrar para vocês um exemplo aí de um projeto com o Scratch usando muito esses comandos dos eventos. Então tem esse exemplo aqui que é para ensino de biologia, por exemplo. Fiz um exemplo bem simples aqui, sem pontuação, sem nada, só para vocês entenderem mesmo esse envio de mensagem. Então, aqui, deixa eu só voltar ali. Quando eu inicio aqui, ó, aí aparece esse avatar aqui. Então, quando eu clico na bandeira verde, ele define o tamanho do avatar. E aí, a hora que essa bandeirinha, essa seta aqui, quando ela é clicada, que é para poder começar o jogo, certo? Então, envia uma mensagem para todos os atores, que é a baleia, esses aqui, envia uma mensagem e quando eles recebem, eles aparecem. Então, se eu clico aqui, aí eles aparecem, os outros panos de fundo são escondidos. Então, quando o avatarzinho aqui ele recebe mensagem, ele se esconde, certo? Aí ele se esconde e envia play a todos. Aí aqui, quando eles recebem a mensagem, eles são mostrados e aqui já está definindo a posição dele. Mas quando eu definir a posição, eu já defini também para eles se esconderem. Então depois eu só mostro eles ali. Aqui nos avatares, o nosso avatarzinho aqui, que é o cientista de óculos, ele enviou play a todos. Para quê? Quando ele envia play a todos os personagens aqui, os animais do reino animal aí, as plantinhas aqui, eles começam a executar sempre uma verificação, que se eles forem tocados, aí é para diminuir o tamanho deles, se eles tocarem no reino certo. Então, se eu fazer valer aqui do reino animalia, aí ele diminui. Então, vejam que o envio e recebimento de mensagens, enviar e receber para usar como controle, que é muito interessante para os jogos aí que vocês forem fazer animação. Então tem diversos usos. Como eu falei, dá para substituir por variáveis, usar como variáveis esse controle, uma variável
que seja visível para todos os atores. Mas assim, tem esse envio e o receber mensagens para facilitar nosso desenvolvimento aí mesmo, ok? Bom, pessoal, vou deixar as atividades de vocês aqui então, tá? A atividade 6 é crie um cenário com 5 diferentes panos de fundo. Insira no cenário uma seta de avançar. E quando essa seta for clicada, o pano de fundo do cenário deverá ser alterado para o próximo. Insira também uma seta de voltar, que quando for clicado deverá mudar para o pano de fundo anterior. E o desafio, que é desenvolva uma calculadora no Scratch, que efetua operações básicas, adição, subtração e multiplicação. Aí a aparência da calculadora tem que ser similar a essa, ok? E é isso aí, pessoal. Abraço e até a nossa próxima aula aí com as resoluções das atividades do evento. Tchau e até mais.